Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é fazer a correção da nossa segunda avaliação mensal de matemática, da segunda etapa. Tá? Então, eu quero que vocês acompanhem a correção e se tiver algum questionamento, pode apresentar nas próximas aulas. Bom, questão 1. A prefeitura de uma cidade anuncia que, no ano de 2017, recapeou 60% das avenidas da cidade e se comprometeu a recapear, em 2018, 80% das avenidas restantes. De 2017 para 2018, a quantidade de avenidas dessa cidade não se alterou. Sendo assim, em 2018, do total de avenidas da cidade, a prefeitura deverá recapear. Então, olha só, ela recapeou 60%. Então, ficou para recapear 40%. Em 2018, pretende recapear 80% do restante, ou seja, 80% de 40%. E aí, 80% é 0,8, porque 80 dividido por 100 dá 0,8, e 40% é 0,4. 0,8 vezes 0,4, opa, é 0,32, tá? Vocês podem ignorar esses zeros aqui, ó. E aí, 0,32 representa 32%. Letra B. Uma mercadoria comprada por R$ 1.400 será vendida com lucro de 20% sobre o preço da compra, acrescido de 10% de impostos. Nessa condição, o preço de venda dessa mercadoria deverá ser igual a... Bom, a gente tem o seguinte, esse é o valor inicial, ela vai ser vendido com lucro de 20%. Então, ó, esse 1,2 aqui, ele equivale a 100%, só corrigir aqui, 100% mais lucro de 20%, que equivale a 120%, e isso equivale a 1,2. Tá? Só que ele vai pagar 10%, ele vai acrescer ainda 10% de impostos. E a ideia é a mesma, 100% mais 10% é igual a 110%, que equivale a 1,1. Esses são chamados fatores de reajuste. Tá? Nada impede você calcular 20% e somar, e depois calcular 10% e somar. Lembrando que o imposto ele é pago sobre o valor total da mercadoria. Então, primeiro precisa acrescentar esse desconto aí do lucro aí, ok? Bom, nesse caso, o resultado final é 1.848. Bom, o dono de uma fábrica de embalagens recicla 18... Desculpa. O dono de uma fábrica de embalagens recicláveis tem 18 funcionários que trabalham 8 horas por dia, produzindo 160 embalagens, para aumentar a produção em 320 embalagens. Então, ó, muito importante. Para aumentar a produção em 320 embalagens, não é para 320. Ele não está com 160 e vai para 320. Ele vai aumentar a produção dele em 320, ou seja, vai somar esse valor aqui. Por dia, a fábrica passou a funcionar 9 horas por dia e contratou mais funcionários. Quantos funcionários foram contratados? Então, olha só, a minha tabela aqui, eu tenho funcionários, 18 funcionários, 8 horas por dia, produzem 160 embalagens. Esse 480 é 160 mais o acréscimo de 320. Não era para colocar 320 aqui, ok? São 9 horas agora de trabalho, eu quero funcionar. Aqui eu poderia ter colocado x mais 18. Se eu tivesse colocado x mais 18, o x que eu acharia que já seria a minha resposta final. Porém, tá? Como eu coloquei x aqui, depois, e eu quero saber só os contratados, porque eu estou calculando o número de funcionários para exercer todo esse trabalho aqui, ó, de 480 embalagens. Então, eu vou ter que subtrair 18. Tá? Mas antes disso, por ser uma questão que envolve regra 3 composta, eu preciso fazer uma análise em relação a funcionários e as outras grandezas. Então, por exemplo, se eu aumentar o número de funcionários e manter a mesma quantidade de embalagem, a quantidade de horas trabalhadas pode diminuir, porque aqui se aumenta a força de trabalho, né? Então, você vai produzir mais por hora. Então, você tem que diminuir o número de horas para não alterar o número de embalagens. Mas se eu tenho mais funcionários, eu produzo mais embalagens, diretamente proporcionais, ou seja, essa fração é igual ao produto dessas, só que no caso da grandeza horas eu vou ter que inverter. Então ficará assim, ó, 18 sobre x, inverte, fica 9 sobre 8, 160 por 480. Bom, eu vou dividir aqui e aqui por 160, tá? E aí eu vou obter aqui, ó, 1 e aqui 3. Dá para simplificar ainda o 9 e o 3. E aí eu obtenho aqui 3 e 1. Logo, tá, vou pôr aqui dividido por 3. Eu vou efetuar essa multiplicação aqui, eu vou ter 18 sobre x é igual a 3 oitavos. Eu posso multiplicar cruzado que aplicar a propriedade fundamental, ou ainda posso simplificar mais, o 18 com 3, dividir aqui por 3 e aqui por 3. E aí eu passo a ter
6 sobre x, 1 sobre 8. Multiplicando cruzado agora, que é a propriedade fundamental da proporção, x é igual a 48. Lembrando que 48 não é a minha resposta. Eu preciso de 48 funcionários para fazer 480 embalagens em 9 horas. Só que eu já tenho 18 funcionários, então eu vou precisar contratar 30 funcionários. Já? Questão 4. Uma empresa de 90 funcionários deve entregar uma encomenda em 30 dias. Após 15 dias, apenas 2/10 da encomenda havia sido produzida. Considerando que o ritmo da produção de cada funcionário é igual e constante, o número adicional de funcionários que a empresa deve contratar para entregar a encomenda no prazo é. Então, lá, grandezas, eu tenho 90, esses 90 fizeram 0,2 ou 20%, e aí eu quero saber o seguinte, quanto que eu vou acrescentar aqui? De novo, se eu tivesse colocado x aqui, eu teria que fazer uma subtração, tá? Se eu coloco x aqui, eu já acho a resposta direto. Então, aqui vai ser 80. Por que eu não coloquei a grandeza tempo? Porque esses primeiros tiveram 15 dias, os outros também vão ter 15 dias. As grandezas, os valores vão ser iguais. E se eu colocar 15 por 15 aqui, vai dar 1. Então, isso não vai interferir em nada. Mas, de qualquer forma, eu preciso analisar. Quantos mais funcionários, mais encomendas eu vou conseguir fazer. Então, montando aqui, eu vou ter 90 sobre x é igual a 0,2 sobre 0,8. Como o número de casas decimais aqui é o mesmo, eu posso ignorar as vírgulas, tornando isso igual a 2 sobre 8. E ainda posso dividir aqui por 2. Então, passaria a ter 1/4. Agora sim eu efetuo a multiplicação aqui, a propriedade fundamental. Eu não posso simplificar aqui por causa da adição, tá? Então, vai ficar 90 mais x é igual a 360. X vai ser igual a 270, tá? Observe que não tem a resposta no gabarito aqui. O valor que eu achei aqui era 270 mesmo. Eu já achei o valor final, diferente daquela outra que eu tive que subtrair, tá? Então, não tem resposta no gabarito. Vou colocar uma letra F aqui, 270. Tá? Se eu tivesse feito uma questão, uma prova com essa questão, ela teria que ser anulada. Chato? Bom, questão 5. Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 4 horas por dia a uma velocidade média de 50 km por hora. Quantas horas por dia ele deverá viajar para entregar essa carga de 20 dias? Então, ó, era uma carga em um mês, 30 dias, e vai passar a ser 20 dias. Ele está numa velocidade de 50 km por hora, ele vai passar a ter uma velocidade de 60 km por hora. Tá? Aqui são 4 horas por dia e aqui eu quero saber a quantidade de dias. Tá? Eu vou só ler o enunciado todo porque eu me perdi aqui, já fui fazendo as contas aqui, mas é importante fazer a leitura completa. Um caminhoneiro entrega uma carga em um mês, viajando 4 horas por dia a uma velocidade média de 50 km por hora. Quantas horas por dia ele deverá viajar para entregar essa carga em 20 dias a uma velocidade média de 60 km por hora? Eu preciso analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quanto mais, se ele mantiver a velocidade constante, mais dias ele vai precisar diminuir o número de horas trabalhadas, tá? O número de horas percorridas ali. E aí, se ele aumentar a velocidade e manter a quantidade de dias, quer dizer que ele tem que reduzir as horas também que ele fica dirigindo, para que ele não entregue mais do que deveria, tá? Bom, fazendo assim, a única grandeza que posso, ou eu inverto essa grandeza, ou eu inverto essas duas, para os processos ficarem todos no mesmo sentido. Optei por inverter essas duas, 20 sobre 30 e 60 sobre 50. Posso fazer uma série de simplificações, por exemplo, cortando zeros aqui, 2 em cima, 2 embaixo. E eu ainda posso simplificar o 3 com 6, dividindo ambos por 3. E aqui eu já não posso simplificar mais. Então, vou efetuar a multiplicação. Vai ficar 4 está para x, assim como 4 está para 5. Eu posso até multiplicar cruzado aqui, e achar 4x igual a 20, x igual a 5. Mas eu podia ter determinado isso aqui, tá? Porque se os numeradores são iguais, os denominadores também têm que ser iguais. Questão 6. Um artigo está sendo vendido a 15% de desconto sobre o preço de tabela. Então, para calcular o valor a ser pago por esse artigo, o preço da tabela deverá ser... Bom, o preço inicial é 100%. Se eu quero um desconto de 15%, eu vou subtrair 15%. Ou seja, eu vou pagar 85% do produto. E 85 dividido por 100 é 0,85. Isso aqui é chamado fator de desconto. Ok? E aí a resposta passa a ser a letra B. Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou mercadoria e acrescentou ao seu valor 40% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 30% sobre o novo preço.
pensando assim, que teria um lucro de 10%, né? Aumentou 40%, reduziu 30%, então o pensamento mais natural é que eu teria 10% de lucro. O comerciante teve lucro ou prejuízo de quanto? Bom, se eu supor que a mercadoria é X, a mercadoria reajustada em 40% é 1,4. Lembrando que, da onde que surge esse 1,4? 100% mais 40% de lucro, 140%, ou de reajuste, tá? E 140% é 1,4. Bom, depois eu preciso que essa mercadoria tenha um desconto de 30%. Lembre que 30%, descontar 30% é multiplicar por 0,7. Por quê? Eu tinha 100% menos 30%, isso é igual a 70%, que é o 0,7. Então, vamos multiplicar 0,7 vezes 1,4. Isso dá 0,98. Ou seja, se inicialmente o produto custava, o valor dele era de 100%, ele passou a ser 98%. Ou seja, o valor reduziu. Tá? E aí ele teve um prejuízo de 2%. Mas por que isso aconteceu? Porque os 40% deles é sobre o valor inicial. Os descontos dele é sobre outro valor, que é maior que o inicial. Por isso que deu uma diferença de 2%. Ok? Última questão. 3 amigos formam uma sociedade. O primeiro entrou com 60 mil reais, o segundo com 75 mil reais e o terceiro com 45 mil. No balanço anual, houve um lucro de 30 mil reais. Quanto coube ao sócio que investiu a maior quantia? Bom, então, qual o valor que eu vou dividir? 30 mil reais? Então, eu vou chamar de XYZ, a quantia que cada um desses 3 amigos vão receber, e a soma dessas quantias tem que ser igual a 30. Bom, esse é um exercício em que envolve grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer que o que esse vai receber está pelo que ele investiu, que é 60 mil, assim como esse vai ser proporcional a 75 mil que ele investiu, assim como esse último vai ser proporcional ao que ele investiu com 45 mil. Como essas frações são todas iguais, eu posso dividir todas elas pelo mesmo valor. Então, eu posso fazer uma simplificação dividindo esses valores aqui por... primeiramente, poderia cortar aqui 3 zeros, e depois poderia dividir por 15. E aí eu vou obter 60 por 15, 4, 75 por 15, 5 e 45 por 15, 3. Existe uma propriedade da proporção que diz que se eu tenho uma proporção, eu posso criar uma nova fração que seja equivalente às anteriores. Basta eu somar os numeradores e os denominadores. Então, os numeradores são x, y e z, então fica x mais y mais z, dividir pelos denominadores, 4 mais 5 mais 3. X mais Y mais Z está aqui, 30 mil. E 4 mais 5 mais 3, então 12. 30 mil por 12 é igual a 2.500. Se essas frações são todas iguais, eu posso escolher duas e falar que elas são iguais. Como eu quero saber quem investiu maior quantia, eu estou preocupado quem investiu 75 mil. No caso, Y. Então, eu vou pegar Y sobre 5 igual a 2.000 sobre 1, por exemplo, e multiplicar cruzado. Ao fazer isso, eu vou ter Y igual a 12.500. Ou seja, quem investiu mais ganhou 12.500. Se você quiser saber os restantes, é só multiplicar 2.500 por 4 e por 3, que você vai saber quanto que cada um vai receber desse lucro aí. Ok? No mais, qualquer dúvida, estou à disposição. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.